Fala galera, beleza? Professor Ricardo por aqui para resolver uma questão de raciocínio lógico que a galera quebra a cabeça. Se você não fez essa questão, pausa o vídeo, tenta resolver e daqui a pouco você dá o play. Então vamos lá, vamos resolver primeiro esse tipo de questão que envolve ali ordenação, você tem que colocar a sequência certinho, ela exige um candidato organizado. E eu tenho um passo a passo aqui para te entregar, mas antes vamos fazer a leitura. Leia a questão de forma bem pausada. Suponha-se que Antônio, Beatriz, Carlos, Douglas e Elaine sejam os servidores responsáveis, respectivamente, pelos procedimentos 1, 2, 3, 4, 5. Então ela te ajudou, né? A banca te ajudou, colocou A, B, C, D e E com as iniciais dos nomes 1, 2, 3, 4, 5, respectivamente. Top! Considere-se ainda que, em determinado mês, seja combinado que Beatriz só pode realizar o procedimento a ela destinado após Carlos e Elaine concluírem os seus. Douglas deve realizar o seu procedimento após Beatriz e Carlos. Antônio realiza depois de Carlos e antes de Beatriz. Elaine não é a primeira, não é a segunda. O que você deve fazer? Só faça a leitura, não fica tentando já encaixar sem um método, você vai errar. E ele quer, no final, que você fale qual é a ordem com que eles realizar. Então, você deve fazer a ordenação. E qual é o bizu supremo, a dica suprema que eu vou te dar? Você vai seguir esse passo a passo. Siga a ordem do que foi falado, cumpra na ordem. Se não der para cumprir, pula, mas depois você volta validando tudo. Vamos fazer esse passo a passo na prática? E eu fiz a aula completa sobre isso, está disponível aqui no meu canal, Ordenação no Raciocínio Lógico, que você pode assistir, tem aqui embaixo, eu vou deixar na descrição para facilitar. Mas olha só, vamos aqui, ó. Primeiro, você vai colocar uma linha do tempo aqui, ó, da esquerda para a direita. Então aqui é o primeiro que fez, pode colocar até um primeiro, e aqui é o último que fez, tá? Último. Não necessariamente é assim, mas como a gente escreve da esquerda para a direita, eu sugiro que você faça assim que fica mais fácil de compreender. E faça a primeira coisa, siga a ordem e cumpra na ordem. Vamos lá. Beatriz só pode realizar o procedimento a ela destinado após Carlos e Elaine concluírem os seus. Então o que você vai fazer? A Beatriz está para frente do Carlos e da Elaine, mas entre o Carlos e a Elaine eu não sei. Então eu faço assim, ó. Eu coloco um B aqui de Beatriz e um Carlos e Elaine para a esquerda dela. Ok? Não significa que ela pode não ser a última, mas essa é a primeira informação que eu tenho que colocar. Beatriz, depois de Carlos e Elaine terem feito. Ok, cumpri a primeira frase. Douglas, que é o D, deve realizar o seu procedimento após a Beatriz e o Carlos. Como a Beatriz está aqui, eu vou colocar o Douglas para a direita. Ok? Cumpri a segunda informação. Está para a direita da Beatriz, está para a direita do Carlos. Tá ótimo. Próxima, Antônio realiza o seu procedimento depois de Carlos e antes de Beatriz. Então o Antônio, que é o A, ele faz depois do Carlão. O Carlos está aqui, certo? Mas é antes da Beatriz. Então eu devo colocar ele aqui no meio, ó. Eu vou e boto o A de Antônio aqui. Ótimo, cumpri. Última informação, Elaine não é a primeira ou Elaine não é a segunda. E a Elaine aqui, ela tá em primeira junto com o Carlos, não pode. E ela também não pode vir para cá, ó, o E vir para cá, porque senão ela vai ser a segunda. O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar a Elaine e colocar ela aqui, ó. E eu coloco o E de Elaine aqui e tiro ele daqui, concordam? Só que agora, eu fiz a última coisa que ela mandou, eu tenho que fazer o quê? Voltar validando. Olha só. Beatriz só pode realizar o procedimento a ela destinada após Carlos e Elaine. Perfeito, Carlos e Elaine estão aqui. Beatriz depois. Show, cumpri. Douglas deve realizar o seu procedimento após Beatriz e Carlos. Douglas está aqui, bem depois de Beatriz e Carlos. Ótimo. Antônio realiza o seu procedimento depois de Carlos. Ok, aqui ó, Carlão está aqui. Depois e antes da Beatriz. Beleza, fez antes. Cumpri. Elaine não é a primeira. Ótimo. Elaine não é a segunda. Ótimo. Então, tudo que foi falado eu cumpri. Agora, o que a banca pediu? Troca essas letras pelos números respectivos, sendo o A1, o B o 2 e assim vai. O C é a terceira letra, então é o 3. O A é o 1, o E é o 5, o B é o 2 e o D é o 4. 3, 1, 5, 2 e 4 você encontra na alternativa B de bola. Dá o like no vídeo e quiser assistir uma explicação completa sobre isso daqui, vou deixar aqui embaixo. Valeu!